Eu sou o Délio Pinheiro Neto, tenho 46 anos, eu nasci em Porteirinha. A minha família, ela vive, meu pai vive em Serranópolis de Minas, que hoje é uma cidade, mas à época era um distrito de Porteirinha. O meu pai se chama Almir Alves Pinheiro, é um comerciante, e a minha mãe, já saudosa, chama Maria de Fátima Alves Martins. Você viveu em Porteirinha, Serranópolis, até quantos anos, Délio? Só até o meu ensino médio, PC. Até em função do meu desejo de continuar estudando, de continuar a me desenvolver na comunicação, naturalmente eu deixei Porteirinha, vim para cá no ano de 1997, já tem um tempinho bom, e trabalhei em importantes emissoras de rádio aqui de Montes Claros, a 98 FM, a Itatiaia. Fiz o curso de jornalismo, que foi o grande motivador para eu vir para cá. E isso mudou minha vida, porque aí eu entrei para a Inter TV, passei 12 anos lá, conhecendo profundamente a cidade de Montes Claros, conhecendo profundamente o norte de Minas. E isso me deu uma bagagem muito grande. E hoje um dos meus orgulhos é ser cidadão honorário de Montes Claros. Sou Montes Clarense, sim. Me orgulho muito, meus filhos nasceram aqui, me casei aqui, é a cidade que eu escolhi, que me escolheu. Então eu me sinto suficientemente pertencente a Montes Claros. Você começou a votar em Montes Claros em qual eleição? Você lembra? Em Montes Claros, deixa-me ver, agora você me apertou. Eu me lembro, na época de Jair Ataíde, eu não sei que ano que foi. Aquela última, quando ele foi para a reeleição, ali eu já transferi o meu voto para cá e já passei a acompanhar toda a política de Montes Claros, né? E sempre com uma atenção muito diferenciada, sabe, PC? Porque tanto no rádio quanto na TV, a gente acompanha os bastidores, acompanha a marcha das apurações, acompanha as campanhas. Então eu fiquei muito atento e a gente aprende muito também, com os erros e acertos, né, de outras administrações. Délio, você constituiu família, né, com Camila. Eu queria que você falasse um pouco de como vocês conheceram, os filhos. Camila é meu porto seguro. Camila, ela representa para mim uma esperança em meio ao caos, porque ela dá ordem às coisas, sabe? Acredito muito que ao lado, né, de um grande homem tem que estar sempre uma mulher, e ela é uma mulher extraordinária. Temos filhos maravilhosos e nós procuramos cercá-los dos melhores exemplos cristãos e também de livros, né, que é algo que eu, como escritor que sou, a gente tem esse cuidado. Tem até uma frase que diz que nenhum adulto tem o direito de criar filhos sem antes cercá-los de livros, né? Eu acrescentaria também os bons exemplos, esse conceito de família que eu carrego muito dentro de mim. Então Camila foi a pessoa que, por exemplo, quando eu tive um problema de saúde, que graças a Deus eu estou 100% recuperado dele, mas foi Camila que descobriu, foi ela que, não ela exatamente, mas através da iniciativa dela, ela me obrigou a fazer um check-up completo que é oferecido pela Santa Casa de Montes Claros. Ao fazer, eu me lembro até de ter perdido um dia de serviço, fiquei chateado com isso, mas foi a salvação, sabe? Eu acabei descobrindo que eu tinha um problema na aorta ascendente do coração, algo de nascença, algo que provavelmente eu não teria descoberto, eu teria até tido uma morte súbita, né? Porque era um problema sério, mas graças a Deus foi corrigido, então foi graças a ela. Então Camila, ela me deu uma segunda chance. Então, imagina só a gratidão e o respeito que eu tenho por ela. E o amor, né, claro. Dois filhos, né? Dois filhos, Gabriel e Felipe. Dois garotos inteligentes, super antenados com o mundo ao redor. Eu aprendo muito com eles, é uma coisa impressionante. É uma geração... De Montes Claros. Naturais de Montes Claros, Montes Clarenses, da Gema. E assim, eu aprendo muito com eles. É uma geração que... aquela história, né? O novo sempre vem, então a gente espera sempre que as novas gerações venham para serem melhores. Os nossos filhos precisam ser melhores do que a gente, né? Então eu percebo isso neles e fico muito orgulhoso. Deve mudando um pouco uma ordem cronológica, já que nós abordamos esse assunto, muita gente criticou, e assim, eu não posso como entrevistador entrar no mérito desse tipo de crítica, mas muita gente criticou nas eleições de 2012, o deputado Paulo Guedes foi vítima de uma campanha
muito grande à época, dizendo que ele era de Manga, que ele não era de Montes Claros, que a prefeitura tinha que ser dirigida por alguém de Montes Claros. Como é que você analisou isso na época e como é que você transporta isso para a sua própria situação, que é um pouco parecida com a situação do deputado Paulo Guedes? Olha, eu não saberia falar pelo Paulo Guedes. Certamente ele utilizou as ferramentas que ele tinha à época, foi muito bem votado, foi para o segundo turno. Eu creio que isso é uma grande bobagem. Nós já tivemos na história de Montes Claros outros prefeitos que não nasceram aqui. A própria cidade de Montes Claros, se a gente analisar a história dela, ela é feita da chegada. Chega um bandeirante aqui, depois outras pessoas começam a vir. Se você faz uma pesquisa, PC, sei lá, eu não saberia quantificar, mas a maior parte de quem compõe Montes Claros é de fora. São pessoas que vieram, são Montes Clarenses sim, eu sou, até por força do título que eu recebi, mas muito além disso, no coração, sabe? Essa sensação de pertencimento. Sou Montes Clarense sim, e também sou porteriense serranopolitano. A gente nunca deve esquecer das origens, das raízes. Eu nunca renegarei isso, muito pelo contrário, tenho o maior orgulho da minha história, da minha raiz, mas sou Montes Clarense sim, e tenho certeza que o povo de Montes Claros sabe disso muito bem. Eu não me preocupo com essa questão, até porque o que está em jogo aqui é o destino de uma cidade, a quinta maior cidade de Minas Gerais, uma cidade importante. Nós superamos Betim em população no último censo do IBGE, então é uma cidade que precisa ter, além dessas obras que a gente está vendo aí, obras estruturantes, a gente precisa ter mais humanização, saúde, educação, ação social, tantos assuntos que são muito caros para uma cidade tão importante como essa. Então, independentemente da origem, de onde veio, essa sensação de pertencimento eu tenho, e o povo de Montes Claros sabe me identificar como um de vocês, ou um de nós, né? Como Montes Clarense que eu sou. Odélio, você tem uma trajetória longa na imprensa, né? Atua no rádio, na televisão, tem a sua atividade como escritor, como palestrante, né? Tem cursos de oratória, etc. O que te fez ir para a política? Você tenta conciliar as duas coisas, né? Uhum. Mas o que te fez ir para a política? Essa é uma pergunta que eu adoro responder, sabe, PC? Porque ela tem a ver com o propósito. Eu sempre fiz a minha parte como jornalista. Inúmeras vezes, as reportagens que eu fazia, por exemplo, de uma criança que precisava de um alimento especial, a Justiça, ao ver aquela matéria, o Ministério Público obrigava a Prefeitura a entregar aquele alimento. Então, eu como jornalista, eu sempre fiz minha parte, sempre fui muito engajado, criei um projeto ambiental chamado Vidas Áridas. Quem quiser olhar no Google lá, tem todo o registro de tudo que nós fizemos. Então, eu sempre fui além do jornalista. E quando eu falo sobre essa guinada, que é uma guinada de 180 graus, né? O pessoal às vezes brinca que é 360, mas é 180. Você está num ponto aqui, passa para o outro ponto, 180 graus essa guinada. E ela veio, eu não gosto de maneira alguma de misturar religião com política. Mas quando eu estava lá no CTI, quando eu estava com o meu problema do coração, caiu assim para mim uma leitura que foi determinante para que eu tomasse uma decisão como essa, que ela trazia uma diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que você deixa para alguém, e legado é aquilo que você deixa em alguém. Isso calou muito forte dentro de mim. Eu falei, caramba, eu estou aqui com 43 anos, vou fazer uma cirurgia do coração, imagina se der errado. Graças a Deus que deu tudo certo. Mas imaginemos que termina aqui a minha contribuição nessa vida terrena. O que eu deixei? Certamente eu deixaria alguns admiradores do meu trabalho, seria lembrado em retrospectivas que a TV fizesse, enfim. Mas eu queria algo mais, eu queria deixar um legado. E foi por isso que eu fui para a política, foi por isso que eu me candidatei a deputado federal sem nenhum recurso, PC. Ou com recursos parcos. Por partes. Como que foi convite? Ou você procurou algum partido? Você teve essa visão, né? No CTI, mas assim, a partir dela, você se movimentou ou você resolveu aceitar algum convite que já existia? Já existiam convites, assim, pelo menos
duas eleições assim simultâneas, aliás, simultâneas não, recorrentes assim a cada ano, apareciam vários convites para eu sair candidato a vereador, né? Teve até uma vez que eu falei com você de um desses convites, você até me dissuadiu a aceitar na época. Porque era muito recente ali, eu estava entrando na TV, mas sempre teve convites, sempre teve convites. E quando eu decidi para a política, eu não escolhi um partido aleatório. Eu escolhi o partido de uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda como sociólogo, como antropólogo, como escritor, que além disso ele é um grande ficcionista, escreveu um livro maravilhoso chamado Maíra, que você deve conhecer muito bem a obra, que é Darcy Ribeiro. Então, o legado de Darcy Ribeiro, ele é fundamental para que eu escolhesse o PDT. Então, eu não tive a menor dúvida. E eu queria o PDT que realmente representasse o trabalhismo e representasse a educação, que são as duas bandeiras que eu creio que são as mais importantes. Assim como o Darcy Ribeiro fez, eu, até sem pedir autorização, eu começo a falar em manter esse legado, em preservar o legado de Darcy Ribeiro. Isso é muito sério, porque a gente está falando de um dos políticos mais coerentes e mais importantes da história do Brasil. Mas então foi um convite do PDT ou você identificou o PDT como destino? Entre todos os convites, eu escolhi o PDT. Entendi. Eu escolhi o PDT por essa razão, por ser o partido criado por Darcy Ribeiro e também por Brizola. PDT, isso é bom falar, é um partido que Brizola e Darcy criaram, né? Sim. Logo depois que eles voltaram, que se permitiu a volta do multipartidarismo no Brasil, e eles perderam o PTB e fundaram o PDT. Exatamente. Né? Darcy e Brizola são próceres não só da esquerda brasileira, como da esquerda mundial. Darcy chegou a ser, Brizola chegou a ser presidente da Internacional Socialista. Darcy é o sociólogo de cabeceira de talvez os grandes líderes de esquerda no mundo. O Brasil hoje passa por uma polarização poucas vezes vista. Né? Ela já aconteceu, mas recentemente, desde a redemocratização, né, você tem uma polarização direita e esquerda nos processos eleitorais. O PDT é um partido de esquerda. Délio Pinheiro é um político de esquerda? Não, eu sou um político de centro. E eu digo por que eu sou de centro. Centro-direita ou centro-esquerda? Centro-esquerda. Centro-esquerda, porque o PDT é um partido de esquerda, como você bem descreveu. Mas eu discordo de você. O pensamento de Darcy, ele transcende essa questão meramente de esquerda e direita. Quanto mais pessoas dessa dita direita lerem Darcy Ribeiro, certamente elas vão ter um contraponto importante. Certos escritores, eles têm esse condão de transcender. Então eu discordo de você nesse ponto. Ele é certamente o sociólogo de cabeceira de todo mundo que quer entender a política contemporânea e também a política do passado, porque elas estão intrinsecamente relacionadas. Mas Darcy, politicamente, você foi um homem de esquerda. Não, de esquerda, tudo bem. E não há problema algum nisso. Quando eu me coloco como alguém do centro, eu não estou dizendo que isso é negativo ou que eu esteja negando a esquerda que o PDT traz. Muito pelo contrário. As causas sociais, as causas que o PDT defende muito bem, eu também as defendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que tem os meus preceitos religiosos, não concordo com algumas pautas que a esquerda impõe. Então, como que eu me localizo se existe uma polarização? Só posso ficar no centro. E não tem nenhum problema do ponto de vista ideológico. O PDT ele é um partido aberto para esse tipo de posicionamento. Então, eu sou uma pessoa que também valoriza a família, que também tem um pensamento dessa maneira, mas, ao mesmo tempo, eu defendo todas aquelas causas importantes que eu acabei de mencionar. Você se acha mais próximo, se você pudesse ter apenas uma escolha, você se acha mais próximo do ex-presidente Bolsonaro ou do atual presidente Lula? Eu prefiro ficar distante dos dois. Se eu tiver essa opção, eu prefiro ficar distante dos dois. Porque essa polarização, PC, ela é prejudicial, extremamente prejudicial. Nós temos que parar de votar naquele que julgamos menos ruim. A decisão hoje ela passou a ser assim, para evitar que fulano ganhe, eu vou ter que votar em fulano. Nós precisamos romper com isso. O Brasil tem outras pessoas preparadas que podem assumir longe dessa polarização. Não tem problema algum dele ser da direita, mas que seja uma direita coerente, uma esquerda coerente, sabe? Eu acho que esse radicalismo
infelizmente, ele é muito prejudicial e tem se mostrado muito prejudicial. Na sua opinião, quais governos foram melhores? Os governos do PT ou o governo do presidente Bolsonaro? Não tem dúvida que foi o governo do PT. No primeiro ano do governo Lula. Ali sim, ele até pela aceitação popular dele, ele bateu uma coisa extraordinária de aprovação. Tem aquela capa famosa da Time, né, com o Cristo ascendendo ali, chegou a hora do Brasil, parecia que nós iríamos finalmente para o primeiro mundo no primeiro mandato do Lula. Depois, infelizmente, tudo se perdeu, tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro. São 6 pré-candidatos a prefeito de Montes Claros. Dos 6 pré-candidatos, você tem 4 disputando um voto na direita, você tem 1 disputando um voto na esquerda e você tem 1 disputando um voto no centro. Você acha que diante desses posicionamentos é possível chegar ao segundo turno? É super possível e nós estamos caminhando para isso. Inclusive, a única pesquisa que saiu, que foi publicada, nos coloca no segundo turno, nos coloca na disputa. Eu acredito muito que e o meu voto, ele não é apenas um voto ideológico. É claro que eu valorizo todos os votos ideológicos que eu tenho, quem acredita, assim como eu, né, no que o PDT propõe, ok, bacana. Mas também tenho votos da direita e tenho muitos votos de pessoas que acompanham o meu trabalho na TV, que têm um carinho especial. Esse voto transcende. Tem alguns políticos, algumas pessoas que conseguem transcender essa bolha nefasta, né? Então, por isso que eu me coloco aqui no centro e tenho certeza que a vontade do eleitorado, se for também da vontade de Deus, a gente vai chegar sim no segundo turno. Qual aliança você pretende fazer no primeiro turno para poder chegar ao segundo turno das eleições? PC, a principal aliança que o político precisa fazer é com o povo. São com as pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sou provavelmente um dos poucos candidatos que as pessoas reconhecem sem a ajuda de ninguém. Você não precisa associar fulano apoiado por não sei quem, cicrano apoiado... Não, Délio Pinheiro. As pessoas sabem quem eu sou. Isso é uma responsabilidade enorme. Até quando eu ando pela cidade, eu tenho andado muito, participado de eventos, o carinho é impressionante. Claro que ainda é um resquício da TV, de querer tirar foto, mas eu percebo também que é um carinho pela pessoa pública. Mas numa campanha como a de Montes Claros, sempre foi muito importante o fator tempo de televisão. Sim. Né? Principalmente depois que o programa eleitoral ele foi diluído ao longo da programação. Verdade. Você pretende promover alianças para aumentar esse tempo de televisão? E se sim, quais alianças você está negociando para isso? Eu sou uma pessoa muito clara, muito transparente, mas nessa resposta eu não vou dar nomes desses partidos. E é por uma razão simples, Infelizmente, nós estamos num momento político muito, muito difícil. Encarar uma máquina como essa que nós estamos nos propondo, e também os outros candidatos que têm seus votos, têm a sua representação, tem sido muito difícil, sabe, PC? Então, o assédio é muito grande. Todas as vezes que nós externamos que estávamos conversando com o partido tal, vinha alguém e fazia uma proposta que não era exatamente republicana. Então isso realmente foi minando o nosso desejo de fazer algo assim tão transparente quanto pretendíamos. Então eu me reservo ao direito de dizer que nós estamos conversando com 3, 4, talvez até 5 partidos. Teremos esses partidos, eu tenho certeza, até por ser a única opção viável dentre todas as colocadas para que tenhamos um segundo turno em Montes Claros. E no momento apropriado, que são as convenções, a gente vai apresentar esses partidos. Mas lembrando que mesmo se eu não tiver partido algum, eu sou pré-candidato a prefeito de Montes Claros e vou fazer a campanha do mesmo jeito que eu fiz como deputado, se preciso for, em cima de um carro de som, e o resultado nós vimos há 2 anos, né, que foi a maior votação de um candidato iniciante na história de Montes Claros. Então, eu acredito muito que eu falo diretamente com as pessoas simples de Montes Claros. Nós vamos chegar nessa eleição de deputado, mas antes, só para completar essa pergunta, o PDT é um partido da base do governo Lula hoje, né? Teve candidato a presidente, mas tem ministério. Dos partidos que estão ali envolvidos
com pré-candidaturas, praticamente todos são. Né? Mas você tem a União Brasil, que naturalmente é o partido... Que também está no governo Lula. Da base da administração municipal. Você pretende tentar, via PDT nacional, construir uma aliança com os outros partidos que são da base do governo Lula e que também têm pré-candidatos a prefeito, né? Olha, PC, no primeiro turno eu não acredito, porque caminha para ter realmente um candidato oficial do presidente Lula, que é o candidato do PT, que caminha para ser o Paulo Guedes. Ele é o candidato que vai trazer esse apoio do Lula. E nós não, a gente provavelmente vai ter que contar com outros partidos, até pela posição que eu mencionei para você, de dialogar também com a direita. É possível que tenhamos um partido da direita conosco para indicar o nosso vice, por que não? Se a nossa proposta está dentro dessa perspectiva de dialogar, de achar um meio termo entre essa polarização tão desgastante para a nossa política, acredito sim que a gente vai ter, não necessariamente os partidos ligados ao governo Lula, que estarão naturalmente com o candidato do PT. Quem é o vice dos seus sonhos? O vice dos meus sonhos, ai meu Deus, que pergunta difícil. Tem pessoas incríveis em Montes Claros, né? Na minha cabeça passa muito até pela possibilidade de ser uma mulher. Eu acredito que nós precisamos ter essa representação. Essa representação ela vai haver no meu futuro secretariado, se nós tivermos essa oportunidade, porque ele vai ser meio a meio, né? Naturalmente precisa ser assim. Isso não é nem promessa, isso é uma percepção. A gente precisa dar mais espaço às mulheres pela capacidade. Agora, citar nomes aqui, eu cometeria talvez até uma injustiça, porque temos muitas pessoas que estamos conversando, ligadas aos partidos com os quais temos tentado fazer esse alinhamento. Não tem nome, mas tem perfil de vice? O perfil de vice é alguém que vai complementar a minha pré-campanha, sabe? Falou-se muito, e de fato houve esse contato do Padre Ivan. O Padre Ivan, ele me procurou com esse interesse, nem fui eu que o procurei, mas infelizmente não deu certo por algumas razões. Era um nome extraordinário, porque ele dialogava com um outro público. Eu preciso de alguém para me complementar, ou alguém para falar com esse público feminino que eu acabei de falar, alguém com uma presença de algum projeto social muito relevante, que possa também dialogar. Talvez até um empresário que já faria uma ligação importante também com o meio produtivo de Montes Claros, porque é necessário que eles entendam que a cidade de Montes Claros ela vai desemperrar, né? Porque hoje uma grande questão que esses empresários falam é que a cidade não investe, que a cidade não dá condição para quem quer investir, é tudo muito burocrático, é tudo muito lento. Um simples alvará demora, 6 meses para ser expedido. Então, nós precisamos de uma cidade que possa dialogar, que possa fazer essa produção acontecer, sempre respeitando também a questão do meio ambiente, que é muito importante. Dá sim para conciliar as duas coisas, eu acredito muito nisso. Então, nós vamos ter vai ser alguém que, além desse contato direto com o público que eu tenho, alguém que vai acrescentar num outro aspecto. Délio, aqui você atribui ter tido quase 40 mil votos em Montes Claros para deputado federal logo na sua primeira tentativa eleitoral. Eu acredito que seja um reconhecimento mesmo ao trabalho. Era um momento ali que tínhamos candidatos apoiados pela administração, tínhamos candidato, inclusive a deputado federal, que eu tive mais que o dobro dos votos, o que mostra também, ao meu ver, que não é um passe de mágica a indicação, eu escolhi alguém, essa pessoa foi ungida e ela vai ser o próximo prefeito ou o próximo deputado mais votado. Não é assim. As pessoas de Montes Claros, elas têm consciência, elas votam de acordo com a percepção, e essa disputa não é entre mim e Humberto Souto, é entre mim e os outros candidatos que se colocaram, sabe? Então, é uma escolha que vai passar assim, quem que é o mais preparado? Quem que é o mais... que entende mais os problemas de Montes Claros, que além de entender, está preparado para ir em busca de apoio, ir em busca de quem possa fazer os projetos. Se a cidade de Montes Claros já consegue crescer, e a gente percebe alguns méritos na atual administração com relação a obras estruturantes, imagina só, se nós mantivermos isso e ter alguém com a perspectiva de representar Montes Claros no Brasil, no mundo,
conversando, fazendo interlocução com quem quer que seja, com ministros, com o presidente, e eu me proponho a fazer isso. Porque Montes Claros precisa de um gestor moderno, de um gestor que tenha essa percepção, essa humanização, que é o que tem faltado, né? A gente vê aí os professores da rede municipal reclamando que estão exaustos, porque se criou uma carga horária absurda e que não acompanhou a questão salarial, está parado aí desde 2017, salvo engano, o plano de carreira dos professores, algo empurrado não só dos professores, da educação como um todo, empurrado pela barriga. Então, a cidade precisa de um gestor que tenha as qualidades, que tenha também a honestidade, que tenha uma vida íntegra, tudo isso é importante, que não represente o passado, que não represente uma ameaça e que esteja realmente preparado para esse desafio que não é fácil. Que é cuidar da maior cidade do norte de Minas. Você acha que o cenário das eleições de 2022 é o mesmo das eleições de 2024, mesmo uma sendo uma eleição de deputado e outra uma eleição de prefeito? Eu acredito que não, PC. Eu acredito que não, de verdade, porque a eleição municipal ela tem um elemento que não tem na eleição presidencial, que é aquela coisa da paixão. Estou comparando a eleição municipal com a eleição de deputado. A que você disputou, se a atenção é a mesma. Se é o mesmo cenário. Não, eu não creio que seja. Não creio que seja. Porque, igual eu estava falando, a eleição, tanto para o parlamento quanto para o executivo, presidente, ela é um pouco mais distante. Claro que isso, com essa polarização, ficou muito mais próximo do que gostaríamos, pelo menos eu que acho que tem que ter vida inteligente fora dessa polarização. Mas a campanha de prefeito, ela é diferente, ela envolve muito aquele apreço pessoal pela pessoa, o calor das ruas, sabe? Uma campanha bem feita, uma campanha expositiva que possa mostrar, não apenas criticar. A nossa pré-campanha e futuramente a nossa campanha, ela vai ser 100% propositiva. Não quero saber, não estou interessado em criticar quem quer que seja. Nós precisamos pensar adiante. Então eu acredito que é diferente sim nesse aspecto. Ela vai demandar mais dos candidatos, aquele que realmente conhece, gosta, sabe? Gosta do povo, gosta de estar no meio e gosta de resolver problemas. Odélio, uma pergunta que eu não sei se você já respondeu, mas que é importante. Curiosa. No segundo turno das eleições para presidente, em quem você votou? PC, eu votei no Lula. Eu votei no Lula, mas isso foi uma decisão difícil. Sabe aquele voto que você vota assim, sem nenhuma paixão? Mas eu precisava, eu não queria simplesmente anular o voto. Não era o caso. E eu também percebi que naquele momento ali, talvez fosse um pouco melhor, um pouco melhor ter o Lula ao invés do Bolsonaro. Mas imagina só, você tomar uma decisão dessa tentando escolher o menos pior. É terrível, né? Terrível. Na minha opinião, é terrível. Mas, enfim, eu não fugiria dessa resposta, mas hoje... Um voto, então, com pouca convicção. Nenhuma convicção. Mas eu achava mais importante, naquele momento, ter alguém que, pelo menos não ia fazer o que o Bolsonaro fez, que foi aquela postura absurdamente incoerente durante a pandemia. Para mim, aquilo ali foi a gota d'água, sabe? Não estou falando de corrupção, não estou falando nada, mas a maneira como se conduziu a pandemia no Brasil foi uma tragédia. E olha que o governo, o Ministério da Saúde fez a parte dele, colocou dinheiro nos municípios, bastava o Bolsonaro ficar em silêncio, daria certinho, mas a postura que ele assumiu realmente para mim foi determinante para não reconduzi-lo. Então foi um voto difícil, eu diria. Délio, você está deputado federal, né? O primeiro suplente está ocupando a vaga do deputado Mário Eringer. Como é que foi a negociação para esse período na Câmara dos Deputados? Como é que foi a conversa com o Mário? Na verdade, não teve nenhuma negociação. O que houve foi um desejo legítimo, né, do deputado Mário de tirar uma licença por motivos pessoais. Ele nem me disse qual é o motivo. Certamente, pelo que eu observo, né, ele é muito ativo, não é uma questão de saúde, graças a Deus.
Então, certamente é para que ele tenha um tempo para ele cuidar ou de alguma coisa relacionada aos negócios, ou ao próprio partido, né, que ele é o presidente do PDT. Eu recebi com muita tranquilidade, com muita responsabilidade essa missão de substituí-lo. E eu acredito que, embora seja um tempo pequeno, né, serão apenas 4 meses no mandato, mas eu creio que foi também uma resposta a todas as pessoas que acreditaram em mim, que votaram em mim, porque não é fácil, né, você ser tão bem votado, e aí você vê outros candidatos com metade dos seus votos. Teve candidato com 31 mil votos que se elegeu deputado federal, mas as regras já estavam colocadas, quem sou eu para discordar delas? Mas enfim, eu vejo como um importante aprendizado que eu vou levar para a vida. Se futuramente eu tiver novamente uma oportunidade de ser deputado, eu gostaria de ser de novo deputado federal, porque é onde se decide realmente as grandes questões do país, e eu quero ser futuramente, né, porque não é um projeto para agora, mas eu pretendo ser um deputado federal que dialogue com o país. Nós não temos essa representação, infelizmente, atualmente, né, então, aqui na nossa região. Então, eu acredito muito que é uma experiência que vai me trazer, tem me trazido mais conhecimento. Isso é muito importante também para os novos desafios. Se você não vier a ser eleito prefeito, você continuará na política? Será novamente candidato a deputado estadual? Federal. Federal? Naturalmente. Naturalmente. Eu acredito que sim, porque hoje eu represento pessoas que acreditam em mim, que me defendem, que estão comigo em todas as caminhadas. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não sou um político profissional. Não sou e nunca serei. A minha vida, ela sempre teve momentos nos quais eu comecei e fechei um ciclo. Isso foi na época do rádio. Eu fiz uma carreira muito sólida no rádio de Montes Claros. Depois eu fiz o curso de jornalismo profissional, fui para a televisão, também sei que deixei a minha marca lá nos 12 anos que fiquei, e agora estou na fase política. Isso tem muito a ver com Darcy. Darcy Ribeiro falava, né, que ele é como aquela cobra que solta aquela pele e de repente tem uma nova faceta. A minha faceta política, ela vai durar o tempo que eu julgar que seja suficiente para eu apresentar projetos, para eu, caso seja eleito prefeito, que eu possa deixar um legado, que eu falei agora há pouco, deixar um legado de uma administração íntegra, correta e, acima de tudo, moderna, humana. Então, eu acredito muito nisso. Voltar à imprensa é algo descartado? Muito pelo contrário. Eu adoraria poder conciliar de alguma maneira, sabe, PC? Adoraria. E quem sabe, né, a gente possa ter uma oportunidade dessa. Adoraria ter um programa de TV, adoraria ter um programa de rádio, porque eu gosto. Tá no sangue, né? Mas no momento eu estou realmente nessa carreira, carreira é uma palavra horrível, nessa seara política, que é uma seara que me interessa muito, porque você tem de fato a chance de fazer algo que vai impactar a vida de alguém. Délio, no seu primeiro dia na Câmara dos Deputados, ocorreu no segundo, né? Primeiro prático, você tomou posse num dia, no outro teve a votação, que foi pelo restabelecimento do antigo seguro DPVAT, agora com o novo nome, SPVAT. E você foi vítima de uma campanha difamatória poucas vezes vista, com muitos ataques, né, em função do seu voto naquela matéria. Outros deputados que votaram semelhante a você, inclusive aqui na região, como por exemplo o deputado Paulo Guedes, deputada Célia Chacriabá, eles não tiveram do público a mesma reação. Por quê? Olha, PC, aí eu vou usar um ditado popular que esclarece tudo, né? Só se atira pedras em árvores que dão frutos. Você acha que o Paulo Guedes e a Célia Chacriabá são árvores que não dão frutos? Nesse momento, sim. Nesse momento, a Célia não é pré-candidata a prefeita. O Paulo Guedes, eu acredito que pode até crescer, mas não é o que apontam as pesquisas nesse momento. Não estou desmerecendo de maneira alguma a pré-campanha dele, sabe? Mas, de toda forma, eu represento essa ameaça. Eu sou a única ameaça para esse projeto que está em Montes Claros e que quer se perpetuar em Montes Claros, como se fossem donos de Montes Claros. Certamente não são, ninguém é dono da consciência do Montes Clarense, né? E com relação à votação em si, eu não tive
eu sabia, porque eu falei, caramba, uma bomba dessa logo na primeira votação, no primeiro dia de votação que eu vou ter aqui, o que eu vou fazer? Só que nessas horas, PC, você precisa ser, acima de tudo, coerente com aquilo que você acredita. Eu tinha acabado de ver uma reportagem na Inter TV de uma garotinha que tinha sido atropelada e ela já estava há alguns meses com um problema sério dentro de casa, a família sem ter dinheiro para comprar os medicamentos, e se tivesse o SPVAT, porque ela foi vítima de um acidente, eles poderiam acessar via Caixa e não mais via seguradora líder. Todo aquele problema de corrupção lá já ficou no passado e foi trágico mesmo. Inclusive fiz matérias na época sobre isso. Agora não, esse dinheiro não vai para o governo federal, ele vai para a Caixa, é um fundo administrado pela Caixa. Então quando eu vi aquela matéria eu falei, caramba, eu sei que se eu votar aqui ninguém gosta de pagar. O pessoal fala imposto, né? O SPVAT é um seguro, não é nem um imposto. Mas nessa desconstrução criou-se, né, essa história que é um imposto que vai... E eu falei, caramba, eu quero me colocar sempre em defesa da pessoa que mais precisa. E quem que precisa? É aquela pessoa que não tem nem carro. Ela não tem carro, ela está indo para o Cianorte, puxando ali o carrinho de feira dela, chega uma moto lá e atropela essa pessoa. Ela vai ficar 2 meses na casa dela com um gesso de todo tamanho, impossibilitada de trabalhar. Ela não recolhe para o INSS, ela não tem como, ela é uma pessoa invisível, ela está na informalidade. Ela simplesmente vai lá e fala assim, olha, eu gostaria de ser ressarcido, porque tem um direito aqui. Ela leva o boletim de ocorrência, ela vai ter o dinheiro para sobreviver, o dinheiro para poder pagar o medicamento. Na minha cabeça, isso era muito resolvido. E o valor que ficou estabelecido era longe daquele valor de 200 e tantos reais. Acredita-se que no ano que vem, quando vier a ser cobrado novamente o SPVAT, esse valor vai ficar em torno de 50 reais por ano. Por ano. E as pessoas acharem que isso é um valor exorbitante, eu discordo. Porque a gente precisa pensar no outro. Quando eu compro meu carro, e eu estou falando de alguém que, graças a Deus, com a minha condição, eu consigo comprar um carro, consigo comprar um carro mais novo, sempre com seguro. Mas será que o pobre tem esse seguro? Que possa dar a ele uma segurança mínima que seja? Certamente não tem. Então, na minha cabeça, estava muito resolvido. Mas o que aconteceu, eu falei, olha, eu vou certamente ser criticado. Algumas pessoas vão criticar. Mas o que veio, PC, foi um vexame que ficou muito feio para quem fez. Muito feio. Quem fez, Délio, na sua opinião? Não sei quem fez. Você acha que partiu da onde? Não sei. Recentemente, você recebeu também uma outra campanha, porém no ritmo menor, que foi sobre o seu voto. Você votou pela derrubada do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à criminalização das fake news em período eleitoral. E foi taxado disso, de esquerdista, etc. Eu vi até uma secretária municipal compartilhando o que é um vexame, esse post. Essa situação, ela, na sua opinião, é orquestrado? Surge de maneira natural? Como você enxerga isso, Délio? Primeiro, com relação... E da onde que está partindo? Primeiro, a questão da fake news, né? Eu sou vítima de uma campanha de fake news terrível, que faz associações que eu teria inventado, eu teria criado a lei, imagina. Eu fui um que votou lá, como 20 do PL, deputados votaram também, como vários, praticamente todos os deputados, com exceção de um na região, que tem trabalho na região, todos votaram favoravelmente, foi 300 e tantos votos a 100 e poucos, meu voto não foi nem determinante para nada. Então, ao ver aquelas mensagens grotescas, inclusive partindo de vereador de Montes Claros, algo, sabe, muito baixo, sabe? Eu falei, caramba, como é que eu vou votar numa coisa que eu tenho uma chance de ter pelo menos um controle que seja sobre essa questão de fake news? O projeto das fake news era péssimo, ele não era bom. Mas o meu posicionamento não poderia ser diferente. Eu acabara de passar por um constrangimento terrível que abalou a minha família, porque eles não estão preparados. Imagina só, alguém que a vida inteira lidou apenas com elogios ao trabalho, como jornalista, e de repente vem uma campanha orquestrada, que eu não sei de onde veio, porque não existe meio de se combater algo assim, não tem lei que impeça que 500 pessoas, inclusive robôs, páginas fakes, sabe? Uma coisa terrível. Então, se fosse só nessa bolha aqui, tudo bem, mas acabou chegando nos meus eleitores. E todos aqueles que eram os meus eleitores, Délio, eu votei em você, mas justifica esse voto aí que eu estou sem entender.
E eu expliquei. E tenho certeza que todo mundo entendeu, todo mundo que está comigo, que votou em mim, entendeu. Aqueles que criticaram, que continuam criticando, já não iam votar em mim, já são a oposição. Então é vida que segue, sabe, PC? E toda... Agora, uma coisa é certa, ó, a caneta de um deputado federal ela é muito pesada. Qualquer decisão que eu tomar, ela vai ter uma repercussão. Uma repercussão. Quando eu falei com você que eu tenho dentro de mim coisas que para mim são muito importantes, eu falo também com relação à saidinha. Eu votei contra a saidinha, porque eu acredito que nesse momento que o país vive, não é apropriado. Nós tivemos uma vítima em Minas Gerais, um policial que foi morto por alguém que tinha saído, existe um número de pessoas que não voltam. Então, para essas situações, eu não tenho obrigação de votar com o governo, a coisa que eu ia deixar bem clara, eu voto segundo a minha consciência e vou votar sempre segundo a minha consciência. Por mais que isso possa incomodar, não quem acredita em mim, mas principalmente quem quer evitar que a única ameaça a esse projeto de poder continue crescendo em Montes Claros. Délio, qual nota você dá para a administração do prefeito Humberto Souto? Eu daria uma nota 6, talvez um 7. Passa de ano? 6 passa de ano, né? 6 passa de ano sim. Mas eu acredito, PC, eu acredito muito numa coisa. Humberto, ele deixou, não que ele tenha deixado, mas ele vai deixar um legado importante, um legado relacionado a uma certa rigidez com relação às contas. Isso é muito importante. Embora tenhamos até um caso aí, um parecer desfavorável às contas lá, que precisa ser esclarecido para o povo de Montes Claros, que partiu do Tribunal de Contas, mas eu estou partindo do princípio, assim como tem uma impressão geral na cidade, que ele realmente é uma pessoa honesta, eu prefiro acreditar nisso, e essa honestidade, na minha obrigação, não passa, na minha opinião, não passa de obrigação. Todo político deveria ter isso não deveria ser um motivo para a pessoa se arvorar de ser a última pessoa honesta do mundo, muito pelo contrário, existem pessoas também que representam isso. Agora, por que não leva uma nota maior? Porque a educação de Montes Claros ela não tem nada que a faça destacar de qualquer outra cidade pequena aqui. Não tem um projeto que você fala, esse projeto aqui é uma referência em Minas Gerais. Não tem nada. Nada. É o feijão com arroz. A saúde de Montes Claros, absolutamente caótica. Em qualquer percepção, em qualquer entrevista que se faça, esse é o maior problema enfrentado pela mãe montesclarense que precisa de um pediatra e não encontra, que encontra os hospitais absolutamente cheios, faltando médicos naquele plantão, quer dizer, faltando medicamentos para o tratamento contínuo. Então, com uma nota baixa na saúde, com a nota baixa na educação, a média só pode ficar em 6 meses. E eu não estou nem falando de assistência social, que também é quase inexistente em nossa cidade, fraquíssima. Basta ver o número de moradores em situação de rua em Montes Claros e que não são abordados para serem recolocados, para terem oportunidade na vida. Muito pelo contrário, são tratados como mendigos, né, indesejáveis e que ficam longe. Enfim, tem o esporte de Montes Claros, absolutamente esquecido nesses últimos 7 anos e 4 meses, quando vieram aos 45 do segundo tempo falar até de mocão. Você imagina, fazer um mocão nessas circunstâncias aí, sem nenhuma possibilidade desse projeto ficar pronto esse ano, sem nenhum chamamento. Hoje a cidade de Montes Claros tem um time profissional, tem o Norte. Por que não fazer isso a 4 mãos, município e iniciativa privada, fazer uma parceria público-privada? A nossa administração ela vai ter isso, ela vai ter muitas parcerias, a gente precisa de parcerias. Isso aí é um entendimento que a direita traz e que eu concordo com ela. A gente precisa ter uma prefeitura moderna que dialoga com as universidades. A prefeitura de Montes Claros não dialoga com a Unimontes, não dialoga com o Instituto Federal, não dialoga com a UFMG. Então a gente precisa restabelecer, fazer esses contatos todos e fazer uma administração melhor, e que por essa razão eu dou nota 6. E ao governador Romeu Zema, qual nota você dá? PC, aí eu diria que 5, talvez. Por quê? Eu nem tenho assim uma opinião, digamos,
formada, eu acredito que é um governo que ele tem tido alguns avanços aí, mas, por exemplo, agora passou por uma votação importante que poderia restabelecer um direito aos trabalhadores. O posicionamento do governo foi absurdo. Eu, como parte de um partido trabalhista, eu tenho que discordar. Montes Claros precisa ter, por exemplo, os professores que melhor recebem na região. Isso não acontece. Tem cidades muito menores que Montes Claros. Mato Verde é uma delas, em que o professor recebe mais que o professor de Montes Claros. Isso está absolutamente errado. Nós somos a 5ª maior cidade de Minas. A educação de Montes Claros ela precisa ser uma referência para o país. Então, eu daria uma nota 5. E o presidente Lula, neste mandato atual? Aí teria que ser um pouco menor do que o Zema. Talvez uma nota 4, porque aí já não passa nem de ano, né? Porque o que acontece? Nós esperávamos mais do governo. Os indicadores não melhoraram tanto assim. Hoje você vê, o governo não tem uma articulação dentro do Congresso. Vários projetos ali, todos foram derrotados pela oposição. Quer dizer, é um momento em que o governo Lula tá mal, ele precisa melhorar. E eu não torço para dar errado não, sabe, PC? Nem com relação ao governo estadual e nem ao governo federal. É o presidente, é o nosso governador, precisa dar certo, mas por enquanto não deu. Délio, assumindo a prefeitura, quais seriam os seus primeiros projetos, aquela canetada do dia 1º de janeiro de 2025 e as ações principais que você tentaria colocar em prática? Uma canetada, é até feio falar isso, mas um projeto a ser encaminhado para a Câmara, no primeiro ato meu, seria rever essas condições desumanas que os professores de Montes Claros têm vivido, sabe? Eu acredito piamente que a gente precisa fazer isso, ter aquela lua de mel, né, que antecede ali um certo desgaste de uma nova administração. Nós temos que aproveitar esse momento e criar finalmente o plano de carreira dos professores, remunerá-los melhor. Tem um desafio que eu quero já colocar no primeiro dia também, que é colocar ar-condicionado em todas as salas das escolas municipais, porque isso nas escolas particulares tem. Você vai em qualquer escola particular, 3 horas da tarde, tem lá o ar-condicionado. Numa cidade como a nossa, não é nem luxo, é uma necessidade. E aí a gente pega alguns exemplos aqui, como de Januária. Januária simplesmente coloca ali uma placa fotovoltaica na própria escola, é capaz de gerar essa energia. Você pode fazer uma parceria público-privada também, que eu quero fazer muito isso, e colocar em todas as escolas de Montes Claros. Isso não é gasto, isso é investimento. Porque você segura o aluno dentro da sala de aula, você diminui a evasão escolar, aumenta a concentração. Então, você tendo professores e profissionais da educação melhor remunerados, você tendo uma merenda de qualidade, como já teve em outros tempos e hoje não tem mais, que venha da agricultura familiar, isso também vai acontecer. Nós vamos criar o ecossistema que já foi criado, já foi desenvolvido e que deu certo. Por exemplo, em Sobral, na administração do PDT, que tem os melhores índices da escola pública do Brasil. Então, se Sobral fez, Montes Claros fará, porque nós teremos os mesmos parâmetros utilizados lá. Eu gostaria muito de ir a Sobral nesse tempo que eu tenho como deputado, mas eu acredito que é hora de ficar aqui. Eu já estudei muito esse caso e temos técnicos que vamos consultar para que a gente possa desenvolver. O que deu certo lá vai dar certo aqui, e nós teremos em Montes Claros, a partir de 1º de janeiro de 25, o início da melhor educação pública de Minas Gerais. Isso era do PDT, agora é do PT. Mas não tem problema. Mas toda a história foi construída pelo PDT. Inclusive, quando eu falo de ter a melhor educação a partir de Montes Claros, isso é o mínimo que a cidade natal de Daci Ribeiro merece. Délio, eu quero que em uma frase você comente sobre os seus adversários já lançados nessas eleições. Vou tentar pinçá-los por ordem alfabética, né? Para você poder comentar a respeito deles para mim. Com uma frase. Eu não vou polemizar, pode ter certeza. Fábio Máquinas. Eu não conheço pessoalmente, mas já me disseram que é um empresário, que
quero conhecê-lo nos debates, quero ter a oportunidade de trocar ideia, mas não tenho opinião porque não conheço. Guilherme Guimarães. Uma pessoa extremamente técnica, um excelente secretário e uma pessoa boa, uma pessoa agradável, muito agradável. Agora, nós vamos, entre nós, né, através de debates, através de colocações, que a cidade de Montes Claros possa escolher quem que ela considera mais preparado, mas eu não tenho nenhuma crítica a fazer à figura de Guilherme. Maurício da Santa Casa. Uma pessoa extremamente competente no que faz, excelente no trato pessoal e já conversou comigo que vai fazer uma campanha também como a nossa, propositiva, e eu acredito muito que ele vai cumprir. Paulo Guedes. Paulo Guedes é um cara que ele tem as suas virtudes. Eu vi isso quando na campanha eleitoral de deputado, eu chegava em qualquer cidade da região e tinha o grupo do Paulo Guedes. Ele tem uma capilaridade regional muito importante, é um deputado experiente de vários mandatos e também não tem nenhuma crítica a fazer sobre a figura dele. Rui Muniz. Rui Muniz, ele traz uma certa polêmica, mas Rui é uma pessoa também muito acessível, ele, a Raquel. Eu acredito que ele teve boas ideias, sabe, PC? Acredito mesmo que ele teve boas ideias na administração dele, inclusive muitas foram utilizadas nessa atual administração, isso é fato. Ele realmente pensou, ele fez um projeto, mas as circunstâncias, né, que o impediram de levar adiante, eu não gostaria de comentar aqui, que foi um caso já tratado na justiça. Mas a figura do Rui é uma figura muito agradável até, eu gosto muito de conversar com ele. Eleição de Montes Claros, ela, se tiver 2 turnos e você tiver no segundo turno, né, para vencer as eleições, você vai buscar o apoio desses seus adversários? PC, isso é natural na política, que você busque o apoio. Mas eu nem diria que nem precisaria ser aquele apoio absolutamente declarado do candidato, sabe? Eu estou mais interessado no espólio que cada um deixa ao não ir para o segundo turno, que são as pessoas. Eu represento uma novidade importante, e não que eu não queira ficar associado a essas pessoas, mas eu gostaria muito de contar com os eleitores. Então, com muito cuidado, a gente vai analisar, se formos para o segundo turno. Se não formos, mesma coisa, analisar com cuidado qual vai ser o nosso posicionamento, porque eu não quero ser mais do mesmo. Eu gostaria muito de ser uma novidade dentro da política de Montes Claros. Por isso, esse certo cuidado em me associar imediatamente a algumas figuras. Mas os eleitores que ficarão ali disponíveis, né, para tomar uma decisão do segundo turno, é claro que eu gostaria de contar com eles. Essas lideranças políticas que eventualmente ficassem de fora do segundo turno e te apoiassem, participariam do seu governo? É tudo conversado, né? A princípio, eu gostaria que fosse uma participação mínima, porque quando você apresenta uma novidade para a cidade, não é de qualquer forma, não é aceitando qualquer apoio. Eu não quero ganhar essa eleição de qualquer maneira, eu não faço pactos que não sejam absolutamente corretos, coerentes. Eu até perdi alguns apoios e confesso que isso me causou até um certo desgosto, porque o que nós temos a oferecer, PC, são ideias, são projetos, são condições plenas de fazer uma administração correta. E, de repente, quando a pessoa utiliza de subterfúgios, da velha política, de comprar apoio, então eu estou fora. Vai ficar comigo quem quiser, quem quer acreditar realmente nesse projeto e estiver aqui por um objetivo. Eu só falo uma coisa, o meu secretariado, caso eu vença a eleição, todos terão uma incumbência. É preciso gostar das pessoas. É inadmissível, PC, um secretário arrogante, um secretário que não quer conversar, que não atende as pessoas, porque eu não sou assim. Eu, como prefeito, nós voltaremos a ter o espaço da prefeitura, como já foi aberto em outras ocasiões, para o povo. Sabe, eu vou juntar os secretários, vamos ouvir aqui as demandas, cada um vai anotar e vamos ver que hoje nós temos uma administração que não dialoga nem com suplente de vereador.
Nós vamos dialogar com os presidentes de bairro, com os presidentes de associações, com a vendedora de picolé que de repente tem uma boa ideia, gostaria de falar com o prefeito, ela vai falar com o prefeito, eu sou um servidor. E nós temos que acabar também com essa ideia de que você não pode contestar o prefeito sob pena de levar um pito. Então isso precisa acabar, Essa humanização passa pela escuta. Eu vou ouvir quem me procurar, vamos dar um encaminhamento para todas essas questões, como deve ser, simplesmente. Délio, como é que você avalia essa iniciativa da revista Tempo em ouvir no espaço igualitário os 6 pré-candidatos já colocados à Prefeitura de Montes Claros e poder apresentar mais das suas ideias para a população? Talvez você não tenha dado ainda uma entrevista tão longa sobre a sua pré-candidatura. Em primeiro lugar, a revista Tempo é a revista mais importante do Norte de Minas. Então, nada melhor do que ter um espaço como esse para levar as nossas ideias. Eu valorizo muito isso. Então, a iniciativa ela é extremamente louvável, ainda mais com essa igualdade de tempo para todos, né? Que todos possam ler todas as entrevistas e chegar às conclusões, quem está mais preparado, porque é exatamente assim que nós vamos ter uma Montes Claros melhor e mais humanizada. Então, parabéns, a tempo. Délio, obrigado. Acabou? Acabou. Ah, pronto. Muito bom.